Bom, pessoal, a gente agora vai tratar das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Repare que nós já fizemos as relações métricas do triângulo retângulo. E agora a gente chega às relações trigonométricas do triângulo retângulo. Nesse momento a gente estabelece relação entre os lados e os ângulos do triângulo retângulo. Vale dizer também que as relações trigonométricas elas não se encerram apenas no triângulo retângulo. Depois a gente vai ter a oportunidade de observar as relações trigonométricas no triângulo qualquer, né? Por enquanto, no primeiro momento, as relações trigonométricas do triângulo retângulo, ok? Então, nosso objeto de estudo, a gente vai observar o triângulo que tenha um ângulo de 90 graus. Em cima desse caso, a gente vai desenvolver as relações trigonométricas. Então, observa, ó, para começar, o grande barato da coisa é perceber que as relações trigonométricas são efetivamente, elas são razões. Quando você tem uma relação trigonométrica, o que você tem na sua mão, na verdade, é uma determinada razão. A gente sabe que na matemática, lá da aritmética, a gente sabe muito bem que razão representa uma fração, né? Toda razão é uma fração. Então as relações trigonométricas, elas vão estabelecer frações entre os lados de acordo com o ângulo que está sendo observado. Olha, isso que eu falei no final é importantíssimo. Elas vão estabelecer frações, quer dizer, razões, frações, de acordo com o ângulo que está sendo observado. Como assim? Nós temos as três relações trigonométricas fundamentais. Depois vão surgir as derivadas delas, né? As três fundamentais e primárias são seno, cosseno e tangente. Depois surgem outras que vão derivar dessa, secante, cossecante e cotangente. Mas as três fundamentais, as três primárias, são seno, cosseno e tangente. O que diz a relação do seno? O seno é a razão, portanto é a fração, entre o cateto oposto e a hipotenusa. Bom, o que diz a relação do seno, a razão seno, é isso. É a razão, a fração entre o cateto oposto e a hipotenusa. Vamos com calma. Diante de um triângulo retângulo, a gente sabe que a hipotenusa é o maior lado, é o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. A hipotenusa está pré-estabelecida, ok? A hipotenusa vai ser sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Mas essa história de cateto oposto, o que a gente tem na verdade são catetos. E o cateto pode ser oposto ou adjacente, depende de um detalhe. Que detalhe é esse? Depende do ângulo que está sendo observado. Olha para cá. No nosso triângulo aqui, que é um triângulo retângulo ABC, o ângulo de 90 graus é o ângulo do vértice A. O lado oposto recebe, em homenagem a ele, o nome de Azinho. Esse lado oposto aqui, nesse triângulo, representa a hipotenusa. A hipotenusa tem essa característica de ser oposta ao ângulo de 90 graus, o maior lado. Hipotenusa, por isso, porque está de frente para o ângulo de 90 graus, porque é o maior lado. Os outros dois são simplesmente catetos. Então eu tenho aqui Bzinho, que representa um cateto, e eu tenho aqui o Czinho, que representa um cateto.
Até então, só temos isso, cateto e cateto. Essa história de que a relação, a razão seno, usa o cateto que é oposto, mas oposto a quem? Sobre a hipotenusa, ela está relacionada ao que eu falei antes. É uma fração que observa que está de acordo com o ângulo que está sendo observado. Então, olha aqui, ó, é uma fração que estabelece relação, mas você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, com o ângulo. Tem que tomar cuidado com o ângulo observado. Não é em qualquer circunstância. Para cada ângulo observado, para cada ângulo nós teremos uma determinada relação. Vamos enxergar isso no triângulo que nós criamos aqui, de acordo com o ângulo observado. De acordo com o ângulo observado, ok? Então vamos lá. Nós identificamos lá. Deixa eu voltar aqui para resgatar só a nossa luz. Tem um molezinho aqui. Vamos lá. Resgatamos a luz, vamos voltar ao ponto que estava. Então, as relações trigonométricas são, na verdade, razões, portanto, são frações, e ela tem cuidado de observar isso. Qual é o ângulo que está sendo estudado, que está sendo analisado? Para um determinado ângulo, um certo cateto vai ser oposto, mas para um outro ângulo ele já não é mais oposto, ele é cateto adjacente. Vamos ver isso no triângulo que nós temos aqui. Mas tudo bem, ó. Está estabelecido o seguinte: a razão seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Essa é a razão hipotenusa. Essa é a razão seno. Já a razão cosseno se estabelece entre o cateto adjacente e a mesma hipotenusa, porque a hipotenusa não vai mudar não, não depende de ângulo não. Hipotenusa é hipotenusa, é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então tá lá, ó, cateto adjacente e a hipotenusa. Muito bem. E, por fim, a razão estabelecida pela tangente. A tangente diz para a gente que a razão estabelecida é entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí tem um cuidado aqui, ó. Ou a gente também pode dizer que a tangente é a razão entre seno e cosseno. Se você fizer seno sobre cosseno, você chega a cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora a questão do ângulo que está sendo observado, a gente vai olhar para isso aqui, ó. Digamos que eu esteja atrás do seno do ângulo do vértice B. É isso que está escrito aqui. Não é qualquer seno. É o seno do ângulo do vértice B. O vértice B está aqui. A relação do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos observar o que vai acontecer. A respeito de B, a hipotenusa tem chance de mudar? Não, a hipotenusa vai ser sempre a mesma, oposta a ângulos 90 graus. A hipotenusa aqui é o Azinho. Então, se é sobre a hipotenusa, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, então seno do ângulo do vértice B, a hipotenusa é o Azinho. Agora,
Cateto oposto. Oposto a quem? Se eu estou falando do vértice B, o cateto que é oposto a ele é o cateto Bzinho. Então, olha que barato isso, gente. O cateto oposto ao vértice B é o cateto Bzinho. Cateto e cateto. Até então esse cateto aqui recebeu o título de cateto oposto? Não, muito pelo contrário, recebeu só o título de cateto. Ele só é oposto ao vértice B. Então o seno do ângulo do vértice B tem como cateto oposto Bzinho, sobre a hipotenusa A. Agora, se eu estivesse falando do seno do ângulo do vértice C, o vértice C está aqui. Seno não muda, é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas espera aí, para esse ângulo aqui, esse cateto aqui é oposto? Não. Aí quem é o cateto oposto para aquele ângulo ali, ó? Aí o cateto oposto ao ângulo do vértice C é o cateto Czinho. Sobre, seno não tem jeito, é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o A. Sobre a hipotenusa. Se nós falarmos, por exemplo, da relação cosseno, estou usando aqui cosseno de B. Cosseno, por definição, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para o ângulo do vértice B, esse cateto é oposto, mas esse cateto aqui já é um cateto adjacente. Para o B, esse Czinho é cateto adjacente. Então vamos lá, ó. Cosseno de B. Cateto adjacente quem é? É o Czinho. Sobre a hipotenusa não muda. Hipotenusa A. Já quando eu falo do cosseno de C, o cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Mas o cosseno de C vai ter como cateto adjacente. Adjacente é aquele cateto que está ao lado. Não é esse aqui que está ao lado. O cateto adjacente a C é o Bzinho. Então o cosseno aqui, ó, Bzinho. Sobre a hipotenusa que não muda, Azinho. Olha, eu percebi o seguinte. O seno de B é igual ao cosseno de C? Sim, num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo agudo e vice-versa, ok? Agora, a tangente é diferente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu pego o vértice B, o cateto oposto é o Bzinho. E o cateto adjacente é o Czinho. Ao mesmo tempo, se eu falo da tangente de C, o cateto oposto é o Czinho. E o cateto adjacente é o Bzinho. Então, se é verdade, porque eu acabei de falar, que num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro ângulo agudo e vice-versa, a respeito da tangente, a tangente de um ângulo agudo é o inverso da tangente do outro ângulo agudo. Isso é o que diz respeito às relações trigonométricas do triângulo retângulo. No próximo vídeo, a gente vai fazer um exemplo da aplicação desse conteúdo para resolver uma questão. Combinado? Até o próximo vídeo. Acompanhe lá o vídeo 2 de relações trigonométricas do triângulo retângulo.